A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar de uma porção da palavra do Senhor para meditação, reflexão do nosso coração, daquilo que Deus tem para nos ensinar pela sua santa palavra. Amém? E hoje o tema, está baseado na leitura, se aplicará no Evangelho, segundo escreveu Mateus. O seu capítulo é o 22, a partir do seu versículo 34, que vai nos dizer assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero trazer, essa palavra que eu estava meditando e colocando as minhas convicções à prova, colocando aquilo que foi nos ensinado, foi nos aplicado, e eu confesso que eu entrei em um conflito de relacionado a alguns posicionamentos relacionados à nossa vida cristã, que me levou justamente a estar trazendo essa palavra. Pode ser que venha trazer conflitos, assim como eu me deparei em conflitos internos, porque quando nós constituímos em nossa mente uma ideia, uma convicção, depois fica muito difícil, às vezes nos submetermos a uma nova visão. Mas por isso que é importante entender que o Evangelho, ele não é estático, ele não é algo parado, que não nos permita, por muitas vezes, recuarmos e recebermos o novo em nossa vida. Amém? Mas com isso, meus amados, eu quero compartilhar daquilo que Deus colocou em meu coração. Amém? E como fizemos a leitura, aqui foi colocado também em questão, uma pergunta foi feita a Jesus, para ver como que ele se sairia naquela pergunta. Mas, como sempre, ninguém surpreende Deus, ninguém surpreende, coloca Jesus em maus lençóis, Então é frustrado tudo aquilo quando tentamos impor algo contra aquilo que vem de Deus. Mas, meus amados, uma pergunta que eu já quero deixar também aqui para a nossa reflexão, assim como eu coloquei, como eu falei no início, as minhas convicções à prova, e a pergunta fica:
quem ama Deus. Como está baseado o nosso amor para Deus, para com Deus? Será que verdadeiramente temos exercido este amor? Porque ouvimos, né? Ouvimos e muitas vezes as declarações em relação ao amor a Deus, mas vamos nas Escrituras compreender realmente se amamos a Deus. Nesse texto que foi lido em Mateus, justamente é o ápice dessa palavra hoje, quando se fala em amor a Deus, em que constitui amar a Deus, porque às vezes temos apenas uma visão unilateral em relação ao amor a Deus, mas vamos ver se verdadeiramente temos amado a Deus. Eu quero também, juntamente com esse, depois eu volto, né, que o que representa o amor a Deus, o que representa amar a Deus. Está aqui em João, Evangelho de João, né? O seu capítulo é o 14 e o seu versículo é o 21. Né? Evangelho segundo escreveu João, o seu capítulo 14 e o seu versículo 21, que vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Quem tem os meus, isso o versículo 21 do Evangelho em João, seu capítulo 14, que diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aleluia. Então aqui já podemos colocar as nossas convicções em relação ao nosso amor para com Deus, porque Jesus, ele falou de onde procede o nosso amor para com Deus. Tem um princípio, tem uma base, que não se resume apenas em declarações verbais, que não se resume apenas à manifestação através das nossas palavras, mas é algo além. Veja o que ele diz, reflitam novamente a palavra. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Veja o que Jesus falou. Quem tem os meus mandamentos. Ah, mas eu tenho os mandamentos. Eu conheço os mandamentos. Mas veja o que ele fala mais na frente. E lhes obedece. Né? Aleluia, aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então já podemos pôr essa pensamento, essa reflexão para as nossas vidas. E eu já quero entrar num assunto realmente onde eu fui confrontado, eu fui realmente assim posto as minhas convicções à prova. Porque, meus amados, hoje nós temos por padrão, e isso é falado, por onde passamos, que Jesus veio, né, e a lei não tem mais vigência. A lei, ela não tem mais ação sobre a nossa vida. Né? Então isso vem de tempos passados, chegando até o nosso tempo presente, que não precisamos mais da lei. A lei ficou para trás. Hoje vivemos a graça, porque a lei ela não nos salva. Né? A lei, somos salvos pela graça. E realmente onde, meus amados, nós precisamos parar, refletir
pesar as palavras que o Senhor nos transmite com os nossos olhos abertos. Quando eu digo os olhos, não é no sentido espiritual, porque realmente a lei ela nunca foi base para a salvação de ninguém. A lei ela nunca foi atribuída em relação à salvação, mas a lei ela foi adotada justamente para o quê? Para que houvesse em nós a revelação daquilo que nós, seres humanos, caídos, homens caídos da graça, pecadores, temos feito. Porque temos que olhar com esse olhar, como se diz, um olhar clínico em cada palavra que Jesus nos ensina, porque já vemos aqui, meus amados, que não foi outro, foi o próprio Jesus, que o Jesus mesmo falou: quem tem os meus mandamentos, ele lhes obedece. E que mandamentos são esses? Quais são esses mandamentos? Quais foram esses mandamentos que Jesus tem se revelado, tem mostrado? Aí é justamente onde nós somos pegos por aquilo que foi nos colocado, foi nos apresentado, que voltamos justamente lá para Mateus, onde havíamos lido anteriormente, aonde foi perguntado para Jesus, né? Qual o maior mandamento da lei? Então vejamos que a pergunta ela foi direcionada justamente aos mandamentos, os princípios que Deus estabeleceu no Monte Sinai com Moisés. São os mandamentos da lei de Deus. Foram aqueles mandamentos a qual o Senhor preparou para o seu povo quando estava saindo do Egito. E veja o que Jesus falou. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então hoje foi nos passado justamente isso. Porque a lei nós não podemos mais viver pela lei, vivemos pela graça. Porque Jesus falou que o principal agora é amar a Deus e ao próximo. Então aqui está baseado a lei, é amar a Deus e amar o seu próximo. Então não temos mais que olhar para a lei a qual Deus havia deixado ali com Moisés. Será mesmo, meus amados? Será que apenas esses dois ponto da nossa obediência aos mandamentos de Deus? Então eu faço a pergunta: quais são os mandamentos que Deus estabeleceu lá no Monte Sinai para Moisés? Vejam o que Jesus quis dizer. Veja o que Jesus quis dizer, quis apresentar. Porque lá nós vemos que ele falou: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E quais são esses mandamentos? Amar a Deus. Em que atribui o amor a Deus? Em que está baseado o nosso amor a Deus? Como nós amamos a Deus? Já pararam para pensar? Ame a Deus? Por isso que a pergunta foi feita no início: será como nós amamos a Deus? Será que estamos amando a Deus ou apenas estamos falando? Porque veja o que diz, o que foi escrito lá no Monte Sinai. Aí vocês: como eu amo a Deus? Aonde está atribuído o meu amor a Deus? Vejam agora. Os mandamentos de Deus: não terás outros deuses. Aleluia. Não farás imagens de escultura.
e nem adorarás. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Vejam que esses mandamentos aqui, aleluia, são atribuídos a quem? A quem são atribuídos essa ordenança? A quem está focado essas práticas? Para Deus. Esses são os comportamentos que temos que ter para representar o nosso amor a Deus. Mas como que eu amo a Deus se eu não obedeço nenhuma dessas regras que Ele nos colocou? Não terás outros deuses. Ah, mas eu não tenho Deus. Eu não tenho deuses dentro da minha casa. Será verdadeiramente que nós não temos? O que será aquilo que nós colocamos como Deus em nossa vida? Porque deuses não significa apenas aquelas imagens de escultura. São tudo aquilo que nós atribuímos, muitas vezes, a nossa dedicação, a que nós atribuímos, muitas vezes, uma fé que não está direcionada para Deus, mas para aquele objeto, para aquilo que está à nossa frente. E muitas vezes nós usamos para tentar encobrir, camuflar, como se diz, né? Não, mas isso é apenas um simbolismo, isso é apenas uma forma de nós exercitarmos a nossa fé. Mas onde Deus falou que tínhamos que fazer isso? Onde está escrito? Então, a partir do momento que nós não obedecemos, nós criamos deuses para nós. Tem várias características de situações que nós estamos construindo deuses para nós. Um filho pode se tornar um Deus para nós. Um emprego pode se tornar um Deus para nós. Um carro pode se tornar um Deus para nós. Então nós não podemos focar, ter a nossa mente presa apenas aquilo que foi nos ensinado em relação apenas à imagem de escultura, porque um santo. Não, igreja. Não, meus irmãos. Vamos abrir a nossa visão, vamos pedir a Deus que nos dê visão para que nós venhamos verdadeiramente amar ao nosso Criador. Não farás imagens. Aleluia. Não tomará o nome dele em vão. Será que nós temos realmente preservado o nome do Senhor? Vejamos que tudo isso é direcionado a Deus. Por isso que Jesus falou: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Louvado é o nome do Senhor. Essas regras está baseada, todas essas ordenanças está baseado nisso que Jesus falou: ame o Senhor. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo. Aonde está atribuído o amor ao nosso próximo? Como que eu tenho amado o nosso próximo? Será que também não tem sido apenas de palavras? Porque somos mestres, somos muito perfeccionistas naquilo que falamos. As nossas falas fazem chorar, encantam, mas em prática. Veja nos 10 mandamentos o que o Senhor escreveu: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Agora vejamos que agora essa regra não é mais de nós para com Deus, mas sim de nós para com o nosso irmão, para o nosso semelhante. Então veja que é profundo, vai muito além daquilo que nós temos hoje aprendido, colocado em nossa mente, porque fomos ensinados dessa forma. Foi colocado um pensamento que hoje está em nós,
Quem vai mudar? Quem vai pensar diferente? Porque fomos ensinados dessa forma. Mas é necessário aprofundarmos, meus irmãos. Porque houve o grupo de ordenanças que é para Deus, onde vamos expressar o nosso amor para Deus. Existe um grupo de palavras, de ordenanças, que vai ser direcionada para o nosso próximo. Por isso que Jesus falou desses 2 mandamentos. Veja que ele não falou só esses 2 mandamentos, não. Só isso aqui, não. Veja que ele falou destes 2 mandamentos, dependem toda a lei. O amar ao Senhor estar atribuído naquelas 4 primeiras ordenanças. Para que eu diga que eu ame ao Senhor, eu tenho que estar estabelecido naquilo que Ele determinou. Amar ao meu próximo, eu tenho que estar enquadrado naquilo que Ele falou aqui. Ele deixou, honra teu pai. Se eu não honro o meu pai, como que eu estou amando o meu próximo? Se eu mato, não tão somente no sentido literal, mas às vezes matamos as pessoas de outras formas. A esperança, porque quando a gente fere alguém, a gente está matando. Não adulterarás. Se eu cometo isso, se eu pratico, eu não estou amando meu irmão. Não furte. Se eu não pratico isso, eu não estou amando meu irmão. Aí como que eu digo que eu amo? Como que eu digo que eu amo a Deus? Temos que refletir, temos que analisar, nos colocarmos realmente em confronto com a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, a lei, ela está vigente em nosso meio. Nós que não queremos enxergar, nós que não queremos dar valor a ela, não é porque ela vai nos salvar, não. Mas ela vai nos apresentar quem nós somos, ela vai nos mostrar quem é Deus. Por isso que hoje fazemos de qualquer maneira. Os nossos pensamentos são os pensamentos voltados para o nosso egocentrismo. Está voltado apenas para nós e não mais para os princípios de Deus. Aleluia. Por isso que Jesus falou lá em João, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os obedece. Esses me amam. E porque hoje vamos relutar, vamos dizer que não precisamos mais da lei, porque se é ela que vai nos enquadrar ao amor de Deus, que ela vai nos enquadrar ao nosso comportamento com o nosso irmão. Ela não tem poder para nos salvar, não. Mas ela pode, sendo obedecida, praticada, nos aproximar, nos fazer entender o nosso comportamento. Para aquele que obedece, a lei não é pesada. Para aquele que ama, a lei não é pesada. Porque se eu obedeço, é porque eu amo a Deus. Eu não obedeço porque ela me obriga a obedecer. Eu obedeço porque eu amo a Deus. Porque não foi o homem, foi Deus. Aleluia. Porque se o homem viver sem lei, o homem faz o que ele quer. O homem já não tem mais o temor de Deus. Muitas vezes nós falamos sobre os judeus. Existem grupos
Assim como existem grupos de fariseu, e muitas vezes nós, por não entendermos, nós generalizamos a classe toda. E nós não podemos fazer isso, meus amados. Nós não podemos fazer isso. Mas nós temos que pegar os exemplos. Assim como tem entre os judeus aqueles que são legalistas, no nosso meio existem também. Assim como no meio deles tem aqueles que reconheceram a Jesus como o Messias, o Salvador, e obedecem à sua ordem, às suas leis, no nosso meio tem que ter também. Porque somos um povo. Deus não criou dois povos, porque nele nós somos achegados, nele nós somos enxertados. E se fazemos parte de um mesmo povo, temos o mesmo Deus, temos as mesmas ordenanças, não para salvação, não, mas por amor a Ele, para que o nosso coração se alegre em fazer por Ele, para Ele. Sei que talvez a palavra não esteja ainda encaixando, não esteja ainda sendo bem nítida, ou criando um confronto assim como criou em mim. Mas isso é bom, porque vai nos fazer pensar, vai nos fazer sairmos do nosso lugar estático e buscar nele a verdade. Porque ele mesmo falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, meus queridos, meus amados irmãos, ouvintes, como está o nosso amor para com Deus? Eu amo Deus, eu faço, mas obedecemos os seus mandamentos. E para eu saber o que Ele quer de mim, eu tenho que ir para lá. Para o transgressor, a lei é pesada, a lei é ruim, a lei é má. Para o transgressor, o fardo é pesado, porque ela vem contra. Mas para o que obedece, para o que cumpre, anda em justiça e em retidão, segundo a sua palavra, ela é leve, sim. E é nesse conceito que eu tenho me rendido cada dia mais, aprender mais. Não que somos perfeitos, não, erramos. Vamos cumprir? Não. Vamos ser falhos, mas temos que buscar a perfeição nele. Temos que buscar o aprimoramento nele, conhecendo o que ele quer e o que ele não quer. Porque hoje os valores estão invertidos. O profano virou santo e o santo tem sido profanado por não conhecermos a lei de Deus. Mas Jesus veio, eu creio nele. Hoje eu vivo na graça, mas a graça nos dá liberdade para pecar de forma nenhuma. A graça nos dá direito de sermos transgressores de forma nenhuma. Porque ele mesmo falou: aquele que me ama, guarda e obedece. Não foi abolida, não foi destituída. Ela está vigente em nosso tempo, não para salvação, não que por ela seremos salvos, mas observando sim, podemos melhorar diante do Senhor, nos achegarmos mais e mais na obediência, naquilo que é bom
e agradável ao Senhor. Amém? Esse é o primeiro tópico que eu já quero compartilhar. Mas na frente eu darei continuidade a esse tema porque é algo profundo. Mas meditem. Porque o Evangelho ele não é estático, ele é móvel. Ele movimenta em nossa vida. Quando queremos, quando deixamos. Amém? Então fiquem com essa palavra de fé. Talvez muitos não concordem, mas meditem, busquem Deus, reflitam, ponham suas convicções à prova, se realmente é o que apresentamos, se somos o que queremos ser, se amamos como devemos amar. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo e até a próxima palavra de fé.